Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Nath e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Então, gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje é um tutorial onde eu mostro como que eu faço para fazer ilustrações sem contorno, né? E essa ilustração, ela foi uma encomenda feita pela Lala. Ela também é artista e tem um estilo mega fofo. Eu vou estar deixando o arroba dela do Instagram para vocês irem lá dar uma olhada e seguirem ela também. E mais uma coisa, o áudio desse vídeo ele ficou com um leve chiado. Eu não sei como que isso aconteceu, eu não sei por que aconteceu na verdade. E infelizmente eu só percebi quando eu tava editando o vídeo, né? Então desde já eu já peço desculpas. Os próximos vão ser melhores, tá bom? Então é isso, fiquem aí com o tutorial. Então, gente, vamos lá. Existem duas formas que eu conheço para fazer ilustrações sem contorno. A primeira delas é a seguinte: consiste em blocar toda a silhueta do personagem, né, que você for desenhar, ilustrar. Aí você faz toda a silhueta do personagem. Depois vai criando camadas em cima dessa silhueta e clicando em agrupar, certo? Porque assim, tudo que você desenhar vai ficar dentro dessa silhueta, certo? Não vai vazar para fora. Se você desagrupar, tá vendo? Ele vaza para fora do desenho. Então é sempre bom ter essa opção ativa. E outra coisa, essa função de clipping group, eu não sei falar. Essa função de agrupar, ela existe em todos os aplicativos de desenho, né? Tanto para celular quanto programas para PC mesmo de desenho digital. Então é só você procurar aí onde é que fica essa função no aplicativo que você usa para desenhar, que vai estar presente aí, sempre tem essa função. Então tá, com a camada nova criada e agrupada, a gente vai criando as novas etapas, digamos assim, do desenho. No caso aqui eu vou fazer o casaco da personagem. Tô fazendo aqui de qualquer jeito mesmo, só para exemplificar para vocês, tá? Certo, o casaco já foi blocado. Agora a gente cria uma nova camada, clica em agrupar também. E aí vai fazer as outras partes. No caso aqui eu vou fazer a roupa dela. Escolher outra cor aqui. Aí no caso, como a roupa tá embaixo do casaco, então a gente coloca a camada da roupa embaixo da camada do casaco também, certo? Porque aí quando a gente colorir, ela vai ficar por baixo, assim, tá vendo? Então se eu colocar em cima, ela vai cobrir o casaco. Então faz mais sentido se a gente inverter as posições. E aí eu vou fazer a mesma coisa, que no caso é blocar a roupa. Certo, roupa blocada, né, mais ou menos, que tá bem mal feito, mas é só um exemplo. E aí, dessa forma, a gente vai só criando novas camadas, clicando em agrupar e fazendo, completando o desenho, né, no caso fazendo a pele, o cabelo, acessórios, enfim. Essa é uma das formas de fazer desenho sem line art. Mas eu não costumo usar essa forma para fazer desenho sem contorno. E eu vou explicar o porquê para vocês agora. Mas antes eu vou terminar de blocar aqui o desenho para mostrar para vocês. Pronto, gente, eu fiz aqui mais ou menos a pele e o cabelo. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não uso essa forma para fazer os desenhos sem contorno. Digamos que eu queira sombrear aqui o cabelo, né? Então eu vou criar uma nova camada, clicar em agrupar.
E aí eu começo a sombrear aqui o cabelo dela. Tá vendo que a sombra ela tá vazando aqui para a parte da pele? Ela tá passando aqui para a testa dela. Então esse é um dos motivos porque eu não uso essa forma para fazer os desenhos sem contorno. Porque a sombra ela meio que invade a camada que está abaixo, né, dessa que eu tô fazendo aqui. E aí eu vou ter que ficar sempre me preocupando em apagar a sombra da outra parte de baixo. Então eu vou ter que ficar fazendo com cuidado para não passar para a camada de baixo. Então é um trabalho extra, sabe? É um trabalho a mais. Fora que fica super difícil de mudar também depois, se eu quiser fazer de outra cor, ou então, não sei, principalmente quando é encomenda, fica difícil caso o cliente queira outras cores, enfim, fica mais difícil de mudar e tudo mais. Então é por isso que eu não costumo fazer dessa forma aqui. Mas tem muitos artistas que fazem e que se dão mais com essa forma de fazer aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu costumo fazer. Certo, vamos lá. Agora com uma nova camada criada, né, vazia, eu vou fazendo a blocagem do desenho em camadas separadas. Por exemplo, nessa camada aqui, eu posso usar para fazer a pele da personagem. Numa nova camada, eu vou fazer a roupa. Numa nova camada, eu vou fazer o casaco. E assim sucessivamente. Cada etapa do desenho fazer em camadas separadamente. Porque aí quando eu for fazer o sombreamento, não vai interferir nas outras partes do desenho. Porque cada etapa vai estar separada numa camada diferente. Não sei se está dando para entender, mas conforme eu for fazendo aqui, vocês vão entender, tá certo? Então tá. Vou começar aqui a fazer a blocagem pela pele, certo? Vou renomear aqui essa camada. Colocar como pele, para eu não me perder depois. E vou começar a fazer a blocagem aqui. Como essa é a camada da pele e ela vai ficar embaixo de tudo, eu não preciso estar me preocupando em fazer tudo certinho assim, dessa forma. Eu posso fazer fora mesmo, porque essa camada ela vai ficar embaixo de tudo isso aqui. Ela vai ficar embaixo do cabelo, ela vai ficar embaixo do casaco e embaixo da roupa. Então não vai aparecer essa parte que tá pra fora aqui, certo? Então é por isso que eu sempre faço a camada da pele por baixo. E aqui eu faço a mesma coisa nas mãos. Não me preocupo muito, porque, como eu já falei, vai ficar embaixo das outras camadas, né? Da roupa, no caso. Já aqui, as pernas, eu vou tomar cuidado nessa parte aqui, porque como ela não tem mais nada, nenhuma camada que vá cobrir, então ela vai realmente aparecer o contorno que eu fizer. Então tem que tomar cuidado e fazer bem certinho pra ficar bem feito, né? Então toda essa parte aqui eu posso fazer de qualquer jeito mesmo. E aí quando chega nessa parte aqui, eu faço de uma forma mais certinha, seguindo bem o rascunho. Aí qualquer coisa, para ver se está certinho mesmo, é só diminuir a opacidade do rascunho e ir checando. Aí tá vendo que tá meio torto? Aí eu só refaço. Pronto, já temos a pele blocada.
Agora eu vou seguindo aqui fazendo as outras partes do desenho da mesma forma que eu fiz a pele. Crio uma nova camada. Essa camada aqui vai ser a camada da roupa. Então eu renomeio aqui. Sempre importante renomear as camadas para a gente não se confundir depois. E aqui na camada da roupa eu vou seguir a mesma lógica da camada da pele, né? Não vou fazer certinho também. Eu vou fazendo aqui, passando por cima do casaco mesmo, porque ela vai ficar por baixo, a camada do casaco vai ficar por cima, então vai cobrir tudo isso aqui. Já quando chega aqui perto da mão, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado, porque vai aparecer, no caso. Então eu tenho que fazer contornando aqui a mão da personagem. Prontinho, roupa contornada e blocada. Agora eu vou fazer a mesma coisa no casaco. Cria uma nova camada, escolhe uma cor, pode ser qualquer cor por enquanto, porque depois pode ser mudado facilmente. E aí vou seguindo fazendo a blocagem, tomando cuidado dessa vez nessas partes aqui da manga, porque é uma parte que vai ficar aparecendo, né? Porque ela tá por cima de todas as outras camadas. Então a blocagem tem que ficar perfeita, bem certinha. Certo, casaco blocado. Agora eu vou terminar de fazer a blocagem no resto do desenho, né? Falta o cabelo aqui, alguns detalhes no fundo. E aí eu já volto para falar qual vai ser o próximo passo. Voltei. Então, a blocagem da nossa personagem já tá finalizada. Eu tô falando personagem, mas é porque é costume, então vocês só ignorem, tá? Então, o que eu vou fazer agora vai ser ajustar as cores, porque as cores finais não vão ser essas aqui. Porque, como eu já falei, eu já devo ter falado, essa ilustração é uma encomenda. Então eu vou seguir as cores que ela me mostrou no Instagram, né? As cores das roupas que ela tá usando. Então eu vou fazer esses ajustes agora. Uma coisa que eu esqueci de falar. Para mudar as cores da roupa, né, sem borrar para fora, eu clico nessa ferramentinha aqui de preservar a opacidade, certo? Porque com ela ativada eu consigo mudar facilmente a cor da camada sem borrar. Certo, cores modificadas. Pode ser que eu ainda mude depois, altere alguma cor, não sei, mas por enquanto vou ficar assim. Agora o próximo passo será fazer as linhas internas. No caso eu chamo de linhas internas, mas eu não sei se tem um nome específico, mas enfim. Vocês estão vendo aqui que tem uma separação aqui da perna, aqui nos dedos também, para dividir, aqui no casaco, enfim, isso tudo eu chamo de linhas internas. E aí eu crio uma camada separada por cima de tudo, por cima de todas as outras camadas eu crio uma nova, e aí eu renomeio ela para linhas internas.
E aí eu começo a fazer essas linhas, que no caso são a delimitação dos olhos, do nariz, da boca e todas as outras linhas, né? Aqui do casaco, esses detalhes, tudo isso eu considero como linhas internas. E eu faço elas em uma camada separada. Certo, linhas internas feitas. Agora eu vou fazer os olhos e a boca, no caso o contorno aqui do batom e tudo mais. Então, na hora de fazer os olhos, eu divido eles em duas partes. A parte do branco do olho e a parte da pupila. Eu acho que é pupila que fala, não sei. Enfim, eu divido em duas partes, vou mostrar agora. Eu crio uma nova camada. Na verdade, eu seleciono aqui a camada da roupa. Eu não costumo criar uma nova camada para fazer isso. Eu geralmente faço nas camadas que já existem, que já estão criadas no caso. Então eu seleciono aqui a camada da roupa. Por que a da roupa e não a da pele? Porque como os olhos estão em cima da pele, então se eu pintar aqui de branco, vai interferir na hora que eu for fazer o sombreamento. Então eu prefiro fazer o branco dos olhos numa camada acima da camada da pele. Então eu geralmente escolho a camada da roupa. E como eles estão em posições diferentes, por exemplo, o olho ele tá aqui, né? E a roupa ela tá aqui. Então não vai interferir na hora que for sombrear. Então eu não preciso necessariamente criar uma camada nova. E aí eu já aproveito para fazer os dentes também, nessa mesma camada. Ok, agora eu vou fazer a íris do olho. E o certo é íris. Eu pesquisei agora. Cuidado com a burra, enfim. O certo é íris, eu vou fazer a íris do olho agora. E aí eu vou fazer também o batom. E aí eu vou fazer na camada de cima, no caso na camada do casaco. Enfim, seguindo aquela mesma lógica, como estão em partes diferentes do desenho, né? Os olhos estão aqui, a boca aqui e o casaco está aqui. Elas não se encontram, então uma parte não vai interferir na outra. Então eu posso fazer na mesma camada que vai dar certo. Ok, gente, a blocagem da personagem já tá pronta. Então agora só falta fazer aqui a blocagem do fundo, né? No caso, fazer as nuvens e esse círculo aqui que tem atrás dela. E aí eu vou escolher uma cor de fundo também e já volto pra gente finalizar essa primeira parte. Prontinho, gente, cores feitas, né? Por enquanto vai ficar assim.
Eu aproveitei também para fazer as linhas internas do cabelo, que eu tinha esquecido. E também fiz aqui um degradê aqui no cabelo, porque a Lala, ela tem mechas, né, tipo um ombre hair, assim, rosa no cabelo, então eu fiz também. E é isso. Agora eu vou mandar aqui a ilustração para ela poder aprovar, ver se tem alguma mudança para ser feita. E aí volto aqui pra gente fazer a continuação, né, do tutorial. Voltei, gente. Deu tudo certo, já mandei o desenho pra Lala e ela já aprovou, ela amou as cores e eu tô muito feliz que ela aprovou de primeira. Então já podemos dar continuidade à ilustração. Agora que a blocagem já foi toda feita, né? Quando o desenho é sem line art, eu chamo de blocagem, né? E quando o desenho tem line art, eu chamo de cores base, né? Então, assim, eu não sei se essa é a forma certa de chamar, mas é a forma com que eu, sei lá, me acostumei a falar. Então, enfim. Agora eu vou partir para a finalização, né? Porque geralmente eu costumo dividir o desenho em 3 etapas. A etapa do rascunho, a etapa da blocagem ou cores base e a etapa da finalização. E na etapa da finalização é onde eu faço as sombras, luz, alguns detalhes, né? Enfim, alguns ajustes, detalhes que vão deixar o desenho com um aspecto mais bonito. Então eu vou começar agora pelas sombras. Para fazer isso, eu crio uma nova camada em cima da camada da pele, clico em agrupar e aí tem 2 formas que eu conheço de fazer as sombras, né? A gente pode mudar aqui o modo da camada para o modo multiply ou multiplicação. Aí selecionamos aqui um tom de roxo ou lilás bem clarinho. Também pode ser um tom azulado, mas eu prefiro tons de roxo, acho que fica melhor. É uma preferência minha, enfim. E aí a gente pode ir fazendo o sombreamento, né, normalmente aqui. Também podemos fazer da seguinte forma, criar uma camada nova por cima de tudo, por cima de todas as outras. E aí colocamos aqui no modo Multiply também. E aí com esse tom de lilás a gente vai fazendo as sombras do desenho de um modo geral, assim. Uma sombra só para todo o desenho, sabe? Não vai ficar dividido em partes, por exemplo, uma camada para sombras da pele, outra da roupa, enfim. A gente faz o sombreamento de uma forma geral no desenho todo. E aí, como a cor que a gente selecionou, ela tá na verdade, como a camada ela tá nesse modo de multiplicação, a cor que a gente escolheu ela vai se adaptar ao resto das outras cores do desenho, tá vendo? Então a gente não precisa selecionar cores específicas para cada parte do desenho. Então, dessa forma, a cor ela se adapta às outras cores do desenho porque está nesse modo de multiplicação. Enfim, me enrolei toda agora para explicar, mas eu acho que deu para entender. Eu particularmente eu não gosto muito de fazer nesse modo, então vou explicar agora como é que eu costumo fazer. Eu seleciono a camada da pele, né? E aí eu coloco essa nova camada que eu criei aqui e eu agrupei, eu coloco no modo normal. E aí com o conta-gotas eu seleciono a camada não, a cor da pele. E aí eu vou escurecendo aqui, né? Coloco um tom mais escuro para fazer a sombra. E aí com o pincel eu vou fazendo aqui a sombra no desenho. Outra coisa, o pincel que eu tô usando é esse aqui. Ele tem uma texturinha. Deixa eu mudar aqui a cor para vocês verem. Ó, tá vendo? Ele tem essas texturinhas aqui. E aí eu não uso ele com a cor chapada, né? Eu sempre diminuo aqui a opacidade dele. E aí eu vou fazendo a sombra assim para ficar nesse degradê.
sabe? Nesse leve degradê. E aí, à medida que eu for escurecendo a sombra, né, e escurecendo aqui o tom da cor, eu vou aumentando aqui a opacidade para ficar mais escuro, né? E é basicamente isso, para ficar sempre num degradê assim, não ficar nenhuma cor muito chapada assim, enfim. Porque eu gosto desse efeito. E é basicamente isso que eu vou fazendo, né, para fazer as sombras em todo o desenho. Então, vou fazer isso agora. Vou acelerar aqui o vídeo para não ficar mais longo do que já tá, provavelmente. Então, daqui a pouco eu volto aqui para falar com vocês. Prontinho, gente. Finalizei aqui as sombras do rosto. Do rosto não, da pele. Por enquanto vai ficar assim. Pode ser que eu faça mais algumas alterações depois, mas por enquanto vai ficar assim. Então, para fazer as sombras, é basicamente isso que eu mostrei até agora. Então, eu vou fazer a mesma coisa no resto do desenho, né? No caso aqui, na roupa, eu vou criar uma nova camada por cima, clicar em agrupar e aí eu vou selecionar o tom aqui da roupa, né, com o conta-gotas, escolher um tom mais escuro, né, diminuir aqui um pouco a opacidade do pincel e aí eu vou fazendo o sombreamento aqui da roupa, né, e eu vou fazer isso no casaco também e no cabelo. Então eu só vou acelerar aqui o vídeo e é isso. Voltei, gente. Todas as sombras agora já foram feitas. Agora a próxima etapa vai ser fazer as luzes, né? Os efeitos de brilho e tudo mais. Então, para fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas sombras, né? No caso, eu vou selecionar a camada que eu vou fazer e aí eu vou criar uma nova camada por cima, clicar em agrupar. Só que dessa vez eu vou mudar o modo de camada de normal para luminosidade, porque ele dá um efeito luminoso, tá vendo? Então é esse efeito aqui que eu quero que fique as luzes do desenho, que eu acho bem bonito. Então é isso que eu vou fazer agora e aí já volto para falar com vocês.
Ok, gente, a iluminação da ilustração já foi feita, tá praticamente pronto já. A única coisa que eu vou fazer agora são alguns detalhes aqui no fundo que eu tinha feito antes e aí eu esqueci de fazer. Na verdade eu tinha feito no rascunho, né, algumas estrelinhas e tal, e aí eu esqueci de fazer na hora da blocagem, então eu vou fazer isso agora. E aí vou finalizar toda a ilustração e já volto para encerrar o vídeo. Prontinho, gente, ilustração finalizada. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu coloquei algumas texturinhas nas nuvens e fiz mais estrelas para compor a ilustração. Eu particularmente amei o resultado. Eu amei também esse cabelo, eu acho que foi um dos melhores cabelos que eu já fiz. E é isso. Esse foi o tutorial. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem alguma coisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo, um comentário, que eu vou amar ver. E é isso. Um beijo e até a próxima.